versículo e aí de repente eu estava já me preparando para o culto, já estava com os outros versículos na cabeça, mas aí veio o versículo que eu queria, que está no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Olha, ele teve uma visão, não foi uma coisa de uma vez, né? Aqui está mostrando que foi durante o período do reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, durante 4 reinados em Judá. E Deus foi falando com ele, e é bom para a gente entender isso, porque às vezes Deus não nos fala de uma vez só, mas Ele vai nos mostrando no dia a dia as coisas que hão de acontecer. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Oh Deus poderoso, Deus de glória, Deus tremendo em força e em poder, magnífico em todas as tuas obras, misericordioso e extremo para com esta geração, Senhor, porque, ó Deus, se não for as tuas misericórdias, já teríamos sido destruídos dos nossos pecados e das nossas transgressões. Mas estamos de pé porque o Senhor é misericordioso. Ainda que temos pecado contra ti, ainda que temos transgredido os teus mandamentos, como diz a tua palavra, por falta de conhecimento, Senhor, não atentamos para aquilo que está diante dos nossos olhos, não atentamos para a tua palavra que tão claramente fala conosco, Senhor, e muitas vezes nos rebelamos e muitas vezes entristecemos ao teu Santo Espírito. Mas nós te pedimos esta noite mais uma vez, fala conosco, Senhor, vem nos orientar, vem falar, vem nos ensinar, Pai, para que nós possamos estar sempre, ó Deus, produzindo na tua obra, no teu reino, em obediência à tua santa e gloriosa palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, aleluia. Os irmãos podem assentar. Glória ao teu nome, Senhor. Então, quando nós erramos, e nós erramos, não há aquele que não erre, a palavra ainda diz que não há quem não peque. Nós erramos por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Às vezes nós decoramos o versículo, mas não conhecemos a palavra, não entendemos aquilo que ele quer dizer. E isso é uma coisa que se tem feito cada vez mais rotineiro na nossa vida. Se nós observarmos, eu às vezes gosto de olhar no começo do ano, como foram as provas do Enem, e no quesito redação, principalmente nas provas de um modo geral, mas no quesito redação, muitas vezes é colocado um tema e a pessoa vai discorrer sobre aquele tema e fala um negócio diferente. Ele não conseguiu entender qual foi a pergunta. E grande parte dos erros das provas do Enem se deve exatamente a isso, a falta de interpretação. As pessoas não conseguem interpretar aquilo que está sendo falado. Hoje, nessa questão de WhatsApp, eu fico observando. Às vezes a gente lê uma mensagem da pessoa e entende e responde outra coisa, entende pela metade e responde outra coisa. Aí eu, não, mas não foi isso que eu falei. E às vezes eu fico bravo quando eu mando uma mensagem, está tudo escrito com todas as letras, e a pessoa vai e faz uma pergunta totalmente, mas não foi isso que eu falei, é o que eu expliquei aí. Mas da mesma forma acontece comigo também, de eu ler rapidamente um texto e entender errado. Então, pensa, se nós fazemos isso no nosso dia a dia, numa coisa que está escrita tão clara diante dos nossos olhos, nós fazemos a mesma coisa no tocante à palavra de Deus. Nós examinamos, lemos e muitas vezes não conseguimos entender o que ela quer dizer. Até porque a palavra do Senhor, além da interpretação de texto que eu preciso ter, eu preciso entender o que está sendo falado,
eu ainda careço da revelação do Espírito Santo de Deus para compreender e para colocar em prática. Às vezes você entende o que a palavra quer dizer, mas você não consegue colocar aquela palavra em prática. Está ali, com todas as letras. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí a pessoa guarda só o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro lugar, não está em sujeição ao Senhor, então não tem autoridade espiritual. Segundo lugar, resistir ao diabo. Como eu resisto ao diabo? A pessoa acha que é falar, sai daqui. E não é assim. Você tem que falar, mas você tem que estar investido de autoridade, tanto da obediência ao Senhor, quanto também de você saber por que é que você pode expulsar, que autoridade é essa que você tem, o que a palavra fala sobre o assunto. E muitas vezes a resistência ao diabo não é expulsá-lo no sentido de falar, sai em nome de Jesus, mas no sentido de não ceder à tentação. Quando eu não cedo às tentações, eu estou resistindo. É quando alguém te oferece um copo de bebida e você fala, não, eu não bebo, eu estou resistindo ao diabo. A pessoa está sendo usada pelo diabo para oferecer. A pessoa está em libertação, não quer próximo. Para mim não tem problema, pode me oferecer, eu posso cheirar, eu não vou sentir vontade. Mas se a pessoa está em processo de libertação e vem um amigo e oferece um copo, a pessoa fica olhando para ele assim com a vontade, mas ela diz não. Ela está rejeitando, ela está resistindo ao diabo. Então, entender a palavra é necessário para que eu possa colocá-la em prática. Nós estamos continuamente errando por falta de conhecimento. Foi o que o profeta Isaías fala aqui no versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu estava assistindo uma reportagem, não me lembro se foi um vídeo, acho que foi vídeo, de uma moça que teve a sua porquinha roubada. Uma porca. Ela queria uma porca como animal de estimação, porque a porca teve um monte de porquinho, matou os outros deitando por cima deles, e ela, com medo que ela matasse aquela também, ela pegou a porquinha e levou para criar dentro de casa. Ela era pequenininha, e ela começou a dar comida e acabou ficando com a porquinha de estimação. E ela disse, não vou entrar no detalhe todo da história, mas uma coisa que me chamou a atenção, ela me seguia dentro de casa, ela dava pinotes com um cachorro. Então ela já dormia com muitas vezes até lá na cama, ficava lá na caminha dela, lá toda jeitosinha, ela se acostumou àquela vida ali. Ela conhecia a casa, ela conhecia os donos. Um porco, um jumento consegue conhecer quem é o seu dono. E muitas vezes nós não conseguimos perceber que nós pertencemos a Deus. Eu não sou de qualquer um, eu sou de Deus. Então eu preciso obedecer a Ele, eu pertenço a Ele de verdade. Então eu preciso obedecer ao meu Senhor. Os escravos, muitas vezes, em vários países, a escravidão ela não foi só aqui no Brasil, ela foi e ainda existe em vários países. Muitos são escravizados, muitos nordestinos estão aí trabalhando escravos, muitos bolivianos, muitas pessoas que vêm desses países aí de miséria são escravizados quando vão procurar emprego e ficam lá naquela situação, e eles têm que obedecer. Por medo da morte, por medo de pancada, por medo de ficar sem comer, e eles são obrigados a obedecer. Não, eles acabam pertencendo a uma outra pessoa por obrigação, mas nós precisamos aprender a servir ao Senhor por temor, por compreender que nós realmente pertencemos a Ele, e Ele não é um Deus mau, não é um Deus que está toda hora preparado para nos castigar. Ele é um Deus que nos ama e quer cuidar de nós. Aleluia! Então, 3 textos que me chamaram a atenção durante a semana que eu estava meditando e que agora eu quis unir a esse texto. Um está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Abra aí. São só 3 textos, vamos ler os 3 textos, são textos bem conhecidos, mas é bom ler. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18. Abra aí.
E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Quando Deus fala aqui, ele disse: não é bom o homem estar sozinho. Eu vou dar para ele uma ajudadora, uma mulher, uma pessoa, um ser, no caso a mulher, que esteja como diante dele, vai estar ali com ele para ajudá-lo. O machismo, ele tem a visão: a mulher veio para ajudar o homem, então ela é a serviçal dele. Ela lava, passa, cozinha, cria filhos, tem lá a sua vida íntima, serve ao marido na cama. E aí tem aquela visão machista que a mulher tem que estar ali. Se ela quiser trabalhar, ela vai trabalhar, mas ela não pode ser desobrigada das suas tarefas domésticas. O homem não tem obrigação nenhuma de ajudar em nada. Tem pessoas que têm esse pensamento, e eu já conversei com pessoas que pensam assim: se ela quiser trabalhar, ela trabalha. Então ela trabalha, mas a obrigação dela dentro de casa é a mesma. Então nem o copo da mesa tira, porque a mulher é obrigada a fazer isso, porque Deus mandou ela ajudar o marido. Então tem uma visão distorcida daquilo que seja ajudar. E aí até eu me lembrei, quando eu estava meditando sobre isso, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, esses homens, os patriarcas, essas mulheres, quando casaram com eles, os pais já mandavam até uma serva para ficar com elas, para ajudá-las. Então elas tinham a obrigação de cuidar da casa, de dar tarefas para as servas, mas elas também eram ouvidas pelos seus maridos. Elas também tinham o seu valor dentro do casamento. Não era somente uma parideira, não era somente alguém para ser escrava sexual ou escrava dentro de casa com o seu marido. Elas tinham a sua tarefa sim, a sua responsabilidade sim, tá? Então eu vejo, de um lado, o extremo, e de outro lado a mulher que acha: não, a mulher tem que ser independente, ela tem que trabalhar e não depende do marido. Então ela acha que ela, dentro de casa, pode ser senhora de si, e ela esquece que ela tem também essa tarefa de ajudar, de chegar junto, de cooperar e de cumprir suas tarefas sim. Por que não? Por que a gente não vai? Eu tenho a minha casa, eu amo a minha casa, eu vou cuidar da minha casa. Se o meu marido me ajudar, amém, glória a Deus, vai ser uma maravilha. Afinal de contas, os dois trabalhamos, mas eu também não vou deixar a minha casa ficar para lá, não vou minha casa ficar ao léu. Então eu não posso sair de um extremo para entrar no outro extremo, que é o que a gente está vendo hoje, né? Grande parte dos casamentos estão sendo destruídos por quê? Porque cada um quer o seu valor e ninguém quer ceder. Quantos casamentos, quantas pessoas eu tenho atendido que a pessoa fala assim: pastora, mas ele não fazia isso, ele não fazia aquilo outro, eu fiquei brava, pastora, eu briguei, eu mandei ele embora, mas depois eu me arrependi, agora ele não quer voltar. Tá bom, fazer o quê? Você mandou embora, você errou, ele também está errado, devia tentar conversar, devia tentar chegar num denominador comum, mas aí fica ele sofrendo de um lado, você sofrendo do outro, e o orgulho impede uma volta, uma reconstrução desse lar. Por quê? Porque cada um hoje é muito egoísta, egocêntrico. Eu. Se você não fizer a minha vontade, se não for do meu jeito, e aí eu tenho um jeito, o meu marido tem outro jeito. Eu não posso ceder, ele não pode ceder, então não tem casamento. E aí nós nunca vimos tanto divórcio como se tem hoje. Porque tem que ser a minha vontade, o outro tem que ser do meu jeito e acabou. Então não tem casamento. As pessoas ficam trocando de parceiros e vivendo infelizes. Essa é a verdade. Você conversa com a pessoa, que já está no segundo, terceiro casamento, as pessoas, uma grande parte, está infeliz. Porque ela não consegue construir um relacionamento onde há respeito. Onde cada um sabe respeitar o espaço do outro, cada um sabe honrar o outro. Então, não devemos ser subservientes, mas também não podemos achar que somos donos da verdade. Não foi assim que Deus criou o homem nem a mulher. Deus criou a mulher para ajudar o marido. Deus criou, e o marido tem a responsabilidade de amar a mulher e de cuidar dela como vaso mais fraco. Então cada um tem a sua responsabilidade dentro do casamento, e é importante, é imperioso para a construção de um lar saudável que nós venhamos saber agir.
adequadamente. O equilíbrio, sempre o equilíbrio. E a palavra nos manda fazer dessa maneira. Nós é que só olhamos para a função do outro. Meu marido, ele tem que suprir a casa. Uma vez eu conversei com uma moça, ela falou, não. E ela estava se queixando de alguma coisa que faltava. Eu falei, mas você não trabalha? Ela falou, eu trabalho, mas eu trabalho para o meu luxo. Ele é que tem que manter a casa. Então, se ele não compra, eu também não compro, acabou. E aí acabou o casamento também. Óbvio, já estão separados há muitos anos. Então acabou o casamento. Por quê? Porque ou faz do meu jeito, ou não tem. E aí acaba-se. Uma outra situação que a gente vê, abre aí, vamos para Efésios. Eu ia falar outro texto, mas o texto fica por último, para a gente continuar dentro dessa situação de lar. Efésios capítulo 6, está lá nas cartas. Cartas do apóstolo Paulo, Novo Testamento. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. É claro que se o filho ele se converteu e o pai ou a mãe é uma pessoa que eu quero te levar para tal lugar, eu quero te levar para tal lugar, eu quero te levar para tal lugar, e você vê que aquele lugar é contrário à vontade do Senhor, você vai ter que repensar isso aí. Você já tem idade para fazer suas escolhas, você não vai obedecer naquilo que está errado. Tem pai que quer levar o filho para roubar, tem mãe que quer levar o filho para prostituição, então você não vai. Mas no tocante às demais coisas, seja obediente a nossos pais no Senhor. E aí o filho, hoje em dia, não, imagina obedecer meu pai e minha mãe. Eu já sou adulto, eu já trabalho, já tenho 18 anos. Por que eu vou obedecer meu pai e minha mãe? Eu sou dono do meu nariz. É dono coisa nenhuma. É dono coisa nenhuma. Nós achamos que somos. Quem de nós passou por isso aqui? Quem de nós que chegando numa certa idade já não achou eu sou? Eu já cresci, já tenho 18 anos. Eu já posso. Então, olha o que a palavra fala para o filho ser o quê? Obediente. E fala sobre a idade aqui, você tem que ser obediente ao teu pai até você atingir maioridade. Daí você é dono do seu nariz? Tem isso na Bíblia? Não. Minha mãe tem 85 anos, 83 anos. Eu tenho 60 anos. Mas eu converso com a minha mãe, eu tenho um maior respeito com a minha mãe. E muitas coisas eu ainda a obedeço. É claro que hoje eu sou mulher casada, tenho meus filhos, tenho minha família, ela não vai ficar dando, mas quando ela me dá uma orientação, que eu observo, estou atento, e muitas vezes eu estou ali em obediência. Por quê? E minha mãe quer o meu bem. Aí fala para o pai também. Aliás, vamos continuar. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aleluia. Então, quando você obedece, quando você segue o caminho correto, você ainda tem longevidade. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, eu não vou falar com as minhas filhas simplesmente para irritá-las, para provocá-las. E tem pai que faz isso, tem pai que quando briga, ira, porque é só no grito, é só no xingo, é só na afronta. Tem pai que fala cada coisa para os filhos horrível. Pai que chama uma criança pequena de demônio. Isso é um demônio. Xinga, trata a filha como se ela fosse uma prostituta. E muitas vezes uma prostituta faz ponto na rua. Nunca ouvi palavras tão pesadas como crianças ouvem. Eu às vezes escuto as crianças, umas mães falam as coisas para as crianças que eu fico horrorizada. Como que uma mãe pode chamar a filha daquele jeito? Como que uma mãe pode chamar o filho daquele jeito? Eu já vi mãe que na igreja xingar os filhos de nomes que eu fico assim, como assim? Não é nem uma palavrão, mas uma palavra obscena, uma palavra feia, uma expressão ruim. E aí você vai trazer o que? Ira para o coração do teu filho. O filho, ele é desprezado na sua natureza pela palavra dura. Então nós temos que vigiar. A palavra diz que nós temos que criar sim na doutrina e na admoestação. Olha, está na palavra isso aqui. Você tem que viver o que está na palavra. Eu vou ensinar.
Eu vou demonstrar meus filhos porque está escrito aqui, a palavra me dá essa autoridade, eu vou falar, eu vou ensinar, se vai obedecer entre elas e Deus. Então, agora isso não me dá o direito de provocar ira, de ficar falando de uma maneira que desperte simplesmente a ira e a revolta. O filho precisa obedecer e o pai também tem que saber falar, tem que admoestar, tem que ensinar, tem que doutrinar na palavra, mas também tem que vigiar em como fala. Então são coisas que nós precisamos aprender, e isso se chama conhecimento da palavra. Eu preciso conhecer a palavra para aplicá-la adequadamente, não fugindo nem para um extremo e nem fugindo para o outro. Uma outra coisa, aqui ainda, fala no versículo 5: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Você é servo, você está lá para obedecer. Você tem o teu trabalho, você foi contratado, você tem um salário, você tem, uma grande parte das pessoas tem ainda os seus direitos trabalhistas. Às vezes a pessoa não tem, mas ela naquele momento se sujeitou a trabalhar ali. Ele não está me registrando, às vezes porque a firma é pequena, não tem condições, mas ele está precisando de emprego, ele foi lá e não, eu aceito trabalhar sem carteira assinada. Eu preciso aprender e eu preciso também do dinheiro. Aí a pessoa se sujeita a trabalhar. Mas depois que consegue trabalhar, depois que já está ali, que já tem tem as suas tarefas diárias, tem o seu salário no final do mês, ele começa a fazer corpo mole. Aí o patrão manda fazer uma coisa, o patrão vira as costas, ele para de fazer ou faz errado, destrói. Hoje eu estava assistindo um vídeo, esse vídeo é antigo, mas eu estava passando vídeo novamente, esse vídeo, de funcionários trabalhando no aeroporto, aqueles que pegam a mala da pessoa, e eles pegavam a mala da pessoa e jogavam assim, mas uma coisa bem pirracenta mesmo, tem um monte de malas jogando de qualquer jeito. Quantas malas a mala vem detonada? A mala, se ela estiver bem guardada das coisas, pode não quebrar nada, mas a mala fica num estado terrível. Eu lembro da Paula, ela viajou, a mala voltou toda arranhada. Ela com o maior cuidado, com a mala nova, bonitinha. Quando eu cheguei em casa, a mala toda arranhada. Como assim? Ela se arranhou, provavelmente, por um manuseio errado, né? Relaxado. E essa turma não ganha mal. Quem trabalha no aeroporto não ganha mal. Mas eles pegando, é claro que não são todos. Mas a gente pegando, jogando a mala, tinha um carrinho assim, o rapaz do avião. Ele jogava a mala, em vez de jogar no lugar lá, ele jogava no chão, de qualquer jeito. Para mim é burrice. Dois trabalhos, porque depois ele vai ter que tirar do chão e colocar de novo no carrinho. Então, as pessoas vão trabalhar no escritório e tudo leva para casa. Tudo leva para casa. Se puder ficar no banheiro meia hora, ou 15 minutos e meia hora, a pessoa fica. E vai enrolar, e fica no celular no banheiro e fala, gente, eu estou trabalhando, eu ganho para trabalhar. O meu patrão está pagando o meu salário, contando com a minha produção. E se a minha produção não está rendendo o que deveria, no final das contas, ele não consegue manter a empresa. Aí a pessoa sai, faliu, né? Faliu. Não entende que muitas vezes ela foi uma das causas da falência. E aí tem também o patrão, que muitas vezes é o errado. Vós servos, obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Primeiro você precisa ter sinceridade. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, quer seja servo, quer seja livre, ou escravo, ou empregado, é Deus que vai te recompensar. Então faça o seu melhor. Nós temos o exemplo de José, sofreu tanto que no final das contas foi recompensado. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e
vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então toma cuidado, você que é Senhor também. Então a palavra fala para um e fala para o outro, fala para o servo, mas fala para o patrão também. Tem patrão, tem homem que tem condição de registrar, de pagar um salário decente, de dar condições ao funcionário, e não dá. Nós temos visto aí quantos médicos sofrendo nos hospitais, porque não tem, ganha uma fortuna, entrou muito dinheiro dos governos agora na pandemia, e os funcionários trabalhando lá sem equipamento de proteção, ou tendo que ficar o dia inteiro dentro de um hospital. Eles mandam a gente usar máscara 2 horas, até 4 horas no máximo. Se você está na rua e o médico fica com a máscara 12 horas, é óbvio que isso não dá a ele proteção. O que acontece? Médicos infectados e mortos. Por quê? Porque o Senhor deles, aquele que está lá gerindo o hospital, que poderia fazer tudo direitinho, não faz. Então, o nosso pecado, a maldade do nosso coração traz transtorno. Agora, não é porque fulano está errado que eu vou fazer errado. Aqui não me dão condições de trabalho, então eu vou trabalhar de qualquer jeito. Aí eu deixo o paciente morrer. Maldade, isso é assassinato. É assassinato. Então eu digo, não tem condições de trabalhar, e aí para de trabalhar e vai arrumar outro. E vou trabalhar em outra área. Mas eu não posso ficar num lugar fazendo uma coisa de má vontade, prejudicando o outro porque alguém me prejudicou. Então estou sendo prejudicada, sai, vai procurar outra coisa. E essa pessoa que está lá na frente, que está gerindo tudo, fazendo errado, vai prestar conta para Deus. Porque vai. Pode não prestar conta aqui na terra, mas no porvir vai prestar. Alguns prestam aqui na terra. Alguns acabam na cadeia. Alguns têm a sua vida destruída. Está lá roubando, não tem nada. Está cheio de problemas. E outros vão dar conta lá na eternidade, simplesmente. Então, eu tenho que fazer a minha parte. No tocante dentro da igreja, abre aí, carta aos Hebreus, para a gente finalizar com essa parte. Capítulo 13, versículo 17. Lá no finalzinho já. Carta aos Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos constância, que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Então Paulo está falando aqui sobre Paulo, o autor da carta aos Hebreus, porque há controvérsia se foi ou não ele. Mas o autor da carta está dizendo: você deve obediência ao seu pastor. Sabe por quê? Porque ele vela pela vossa alma como aquele que há de dar conta dela. Meu Deus. E a gente está orando, está buscando, está clamando ao Senhor, está procurando ajudar dentro da nossa possibilidade, né, em orientação, em visita, e no que a gente pode fazer. Os pastores, não estou falando eu, os pastores de modo geral. E aí aquela ovelha rebelde? Você fala para a pessoa, faz isso. Às vezes a pessoa entra em contato com a pastora. Pessoas que a gente atende, né? Até na igreja aconteceu, claro que acontece também. Está acontecendo isso. E você vai lá e orienta a pessoa. Aí a pessoa faz tudo diferente. Aí passa um dia, pastora, o que foi? Mas eu não falei para você fazer assim, você não falou? Pastora, mas depois eu pensei direitinho, eu acabei não fazendo. E aí deu uns burros na água, e aí vai lá na igreja, pastor, vai chorar. Aí não tem nem o que fazer. Eu não tenho nem o que fazer. Um dia, uma vez, eu conversei com uma moça, e ela estava numa situação, mas que dava para reverter ainda. E eu falei, faz assim, assim, assim. Aí passou, um ano depois ela me procurou novamente. Pastor, olha uma situação. Eu falei, como assim? Você não fez, pelo que ela falou, você não fez o que eu falei. Ela falou, pastor, eu não fiz não, pastor. Eu fiquei com vergonha, porque
porque eu já estava com as coisas já organizadas e tal, e fiz. Está sofrendo. Eu falei, ainda dá para consertar de novo. Não tem coisa que dá. Mas você agora vai ter que sofrer um dano. A sua decisão, ela gera situações da tua vida. Então você agora vai sofrer as consequências das decisões que você tomou, mas ainda tem jeito. Vamos orar e você vai se posicionar. Vê se faz direito dessa vez. Obedece. Porque eu não estou falando para você fazer uma coisa fora do que está escrito na palavra. Eu estou te orientando dentro do que está escrito. Então, se eu estou falando dentro do que está escrito, se você não faz, você vai correr lá porque nós lemos no princípio, no livro do profeta Isaías. O boi conhece o seu possuidor, o jumento manjedor do seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento. Ele ouviu, mas não adquiriu conhecimento. Quantas aulas que a gente foi na escola que você ouviu e você não adquiriu nada? Você sai de lá e não sabe nem o que o professor falou. Quantas coisas que a gente estudou que a gente não sabe. Às vezes você lê um livro, você lê alguma coisa e lê e tem que reler. Eu estava estudando um assunto essa semana da Bíblia. Me pegou uma apostila e aí eu li todinho e tal, depois eu falei, não, peraí. É um assunto que eu sei que eu conheço, né, sobre história geral, não dentro do assunto, justamente na Bíblia, mas a história geral. E aí daqui a pouco eu fiquei na dúvida, eu falei, não, peraí. Aí eu fui lá, era para me pôr outro capítulo. Aí eu voltei e fui reler o capítulo anterior e fui fazer as avaliações do capítulo anterior, tudo novamente porque eu preciso adquirir conhecimento. Se eu quero pregar a palavra, eu preciso adquirir conhecimento. Eu não posso pregar de qualquer jeito, eu tenho que conhecer a Bíblia, preciso da direção do Espírito, mas se Deus colocou nas minhas mãos mais conhecimento, que pode agregar na hora de eu explicar, então eu tenho que fazer isso. E aí às vezes eu preciso ler, já não tenho mais 15 anos, 20 anos, eu tenho 60, então eu tenho que ler uma vez, duas vezes, às vezes 3 vezes, 4 vezes o mesmo assunto para poder ficar aqui na escola. Mas eu preciso fazer isso. Então eu preciso de quê? Conhecimento para quê? Para não ser destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós não estamos sendo cuidadosos. Tem outra expressão que eu queria falar. Nós não estamos sendo diligentes na busca do conhecimento. Eu leio, eu escuto e eu não sei nada. Eu nunca vi. O povo, olha gente, pensa comigo. Todos nós questionamos, né, eu já falei sobre isso aqui, todos nós questionamos o povo de Israel. Porque o povo de Israel pecou, o povo errou, o povo conhecia a palavra errada. Agora pensa, eles tinham uma nação vasta. Não é uma nação. Acho que não era um Brasil não, mas tinha um lugar grande, espalhado. Estavam espalhados na terra de Canaã. Eles tinham um templo. Era um templo. E cada um a quilômetros de distância. Tinham os levitas, que ficavam divididos nos acampamentos, na região de cada tribo. E ali eles ouviam alguma coisa. Mas não era. Hoje nós temos todos os dias. Nós temos a palavra dentro da nossa casa em diversas versões. Nova tradução da linguagem de hoje, NVI, Bíblia King James, revista atualizada, revista corrigida, tradução do grego, tradução do hebraico. Gente, nós temos muitas traduções com facilidade. Porque o que não está aqui está no celular e quase todo mundo tem. 90% da população tem celular. Aí você tem tudo isso nas suas mãos. E qual é o conhecimento que você está extraindo de tudo isso? Culto nas igrejas, live no Facebook, Instagram, YouTube. Nós temos muita possibilidade de adquirir conhecimento. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento que nós temos adquirido? Então, nós temos colocado ele em prática. Daqui
sujeitai-vos a Ele, porque velam por vossas almas como quem há de dar conta dela. Aí o pastor vai lá e te ensina, e te orienta, e fala a palavra, e prega, e faz estudo, e faz seminários, e faz isso, e faz aquilo outro, para poder trazer a palavra para você. E aí, o que nós fazemos com essa palavra? A gente coloca ela em prática, ou a gente fala, sabe nada, né? Sabe nada. Tem gente que faz isso. Estou falando você, eu estou falando de um modo geral, tem gente que faz isso. Despreza a palavra, não obedece, não se sujeita e sofre. E aí depois fala assim, mas eu orei e está tudo bagunçado na minha vida. Meu Deus. Se orou, mas fez tudo errado. Orou, mas não se sujeitou, não obedeceu. Não é. Hoje ou ontem eu falei com a moça sobre isso. Pastor, mas eu orei. Eu falei, mas você fez errado. Se você fizer as coisas erradas e orar, Deus não vai te abençoar porque você orou. Ele vai te abençoar se você fizer tudo certo e orar. Aí Deus vai te dar a bênção. Mas você faz tudo errado. Depois você ora, Senhor, abençoa. Deus vai abençoar como? Se está tudo errado. Meu Deus. Vamos prestar atenção. A gente não aprende as coisas por aprender. A gente aprende as coisas para colocar em prática. Tudo tem um sentido na vida da gente. Eu me lembro de anos atrás, eu estava ouvindo a questão da matemática, que muita gente não gosta de matemática. Eu não quero saber sobre isso, eu não vou estudar sobre isso. Eu vou ser artista, eu vou ser isso, vou ser aquilo outro. Gente, a gente precisa de matemática em tudo. Você vai comprar um sapato, tem um número. Você vai comprar uma roupa, tem um número. Você precisa, muitas vezes, vai comprar uma roupa para alguém, você tira a medida da cintura, da calça, da altura, quando você chega lá e fala, é tanto disso. Você precisa de matemática para tudo. Você vai fazer um bolo, você é cozinheiro, não vou mexer, você vai fazer um bolo. É 3/4 de uma xícara disso. O que é 3/4? Você não aprendeu fração, você não gostava de fração, achou que não ia usar. E aí quando você vai fazer uma receita, você não sabe o que é 3/4 de uma xícara. Meu Deus. Você não sabe o que é 1/4, você não sabe o que... E aí vem aquele monte de medidas, você tem que dobrar e fazer uma receita dobrada, você não sabe nem multiplicar por 2. Aí você faz tudo errado. A receita é grande demais. E aí você tem pouca gente em casa, quer fazer uma receita bem menor, você não sabe dividir. Então tem tanto conhecimento que é importante que a gente despreza e depois tudo acontece errado. Mas eu orei. Não adianta orar e fazer as coisas erradas. Então o conhecimento é para ser adquirido e colocado em prática. Quando eu aprendo e eu faço corretamente, eu vou ter a minha vida abençoada, eu vou ter a situação. A minha situação, de um modo geral, ela vai ser mais tranquila. Jesus. A gente vai ter tribulação? Vai. A palavra diz que se você deixa tudo para servir a Jesus, você recebe 100 vezes tanto neste século com tribulação. A pessoa só lembra vai receber 100 vezes tanto. Mas a palavra diz que você vai receber 100 vezes tanto com tribulação. Porque no mundo a gente tem aflições. E aí, se eu não conheço a palavra, se eu não coloco ela em prática, se eu não vivo de acordo com a palavra, as coisas não acontecem e eu não tenho para quem reclamar. Porque o eu foi simplesmente meu. Então que sejamos obedientes, que sejamos tranquilos na presença do Senhor, que nós possamos estar fora desse grupo aqui. Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Que nós possamos estar, não, eu sou a igreja do Senhor, eu adquiri conhecimento, eu entendi o que Deus quer falar comigo e eu vou colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.